Hoje eu vou falar para vocês sobre 9 tipos de mediunidade. Será que você tem alguma dessas? Então fica aqui nesse vídeo para conferir. Hey, deusas e deuses, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Tudo certo por aí? Olha, já dá aquele like, deixa o seu comentário. Vocês estão gostando dos vídeos? Desse novo formato? Vai contando aqui pra gente poder ir adaptando tudo, tá? Então, sem muita enrolação, porque a gente tem bastante coisa para falar hoje. O primeiro tipo de mediunidade que a gente vai falar é o de efeitos físicos. Essa é uma mediunidade que ela é um pouco mais rara hoje em dia, assim. Tem ainda pessoas que conseguem ter esse tipo de mediunidade que a gente percebe, mas eu vejo que antigamente ela era mais necessária. Nessa mediunidade, o médium consegue materializar as coisas. Vai materializar um cheiro, vai materializar algum objeto, alguma sensação, alguma coisa assim, um toque. Não é tão comum hoje em dia, como eu falei para vocês, e quando temos médiums assim, normalmente eles não fazem coisas tão extravagantes como se fazia antigamente. Vocês já ouviram falar dos fenômenos das mesas, não lembro se eram girantes ou rodantes agora, mas eram mesas que giravam muito, na época de Kardec. Quem aqui lembra disso? Então, esses efeitos, eles eram muito importantes porque era preciso comprovar. As pessoas tinham que acreditar. Existia muito ceticismo. Ainda tem hoje em dia, mas hoje em dia as coisas são mais suaves, né? Então, eles precisavam, a espiritualidade precisava trazer coisas mais impactantes, assim, fisicamente, de forma material, para as pessoas acreditarem naquilo. Então, esses médiums, né, eles tinham muito trabalho nesse sentido. O segundo tipo de mediunidade que a gente vai falar hoje são os sensitivos. É aquela pessoa que ela sente, ela capta. Ela não precisa entender, ela não sabe porquê, mas ela capta. Ela sente ali uma energia de uma pessoa, ela sente se uma pessoa está triste, se uma pessoa está feliz, se a pessoa está passando por um problema. Ela simplesmente sente. São percepções sutis de coisas que a maioria das pessoas deixam passar batido. Hoje em dia nós temos muitos médiums desse tipo, tá? Então, de repente, você tá aí achando que tá com um problema, não sabe, de repente ficou triste do nada. Você já sabe que você pode estar captando uma vibração que não é sua. Às vezes é uma vibração de um espírito ou de alguém que está perto de você, tá? É aquela coisa do sexto sentido. Aí eu sinto que vai acontecer alguma coisa, eu sinto que não é para ir para aquele lugar, ou eu sinto que aquela pessoa não dá para confiar. É uma sensação, tá bom? O terceiro tipo de mediunidade são os clareaudientes. O que esses médiuns passam? O que acontece com eles? Eles ouvem vozes. Eu sei. Se a gente falasse um pouco sobre isso há um tempo atrás, ia todo mundo para a clínica ser internado, né? Mas, na verdade, esse é um tipo de mediunidade. Ouvir vozes. Então, você pode ouvir a voz de um mentor, de um espírito. E esse ouvir, ele pode ser dentro da mente, como ele pode ser também através dos ouvidos físicos, tá? Então, dentro da sua mente, lembra que nós temos o terceiro olho? Pois bem, então às vezes você pode estar ali e você ouve uma voz que não é sua. Ouve um pensamento que você sabe que não é seu. Você está ouvindo, literalmente, alguém falando com você. E aí tem aquela coisa, às vezes, escutar uma voz te chamando, né? Você já ouviu alguém chamando seu nome? Você olhou e não era ninguém? Será que você é clareaudiente? O quarto tipo de mediunidade que a gente vai falar hoje são os clarividentes, que são os médiuns que veem o plano espiritual. Podem ver espíritos, podem ver alguma coisa que está acontecendo ali que ninguém mais está vendo. Podem ver espíritos, tanto de luz, quanto os nossos amigos que estão perdidos, que estão na luz. Às vezes veem coisas muito boas, às vezes veem coisas meio esquisitas e levam sustos. Acontece também, tá? O clarividente, ele não tem essa função de prever o futuro. É muito mais uma visão.
tá? Essa coisa de enxergar além dos olhos físicos. O quinto tipo de mediunidade é o de psicofonia, tá? São os médiuns psicofônicos. Nesse caso, o médium, ele meio que empresta a voz dele para que um outro espírito possa falar através. Existem os médiuns psicofônicos em que a voz ela muda completamente e fica com a voz daquele espírito mesmo. E existe também aquela coisa de entregar as mensagens e não necessariamente ter aquela mesma voz, tá bom? É ali uma variação. Inclusive sobre isso, existem muitos tipos de mediunidade classificados. Kardec já falou sobre muitas mediunidades e tudo mais. E existem algumas mediunidades que elas meio que se encaixam em mais de uma, tá? Como se fossem algumas variações também. Porque pensa, cada espírito é único, cada pessoa é única, cada missão é única. Então pode ter alguma variação, alguma coisa. Então eu sou clarividente, uma outra pessoa clarividente, nós podemos ter mediunidade completamente diferente, mesmo elas fazendo parte do mesmo tipo de categoria, ok? Isso é uma informação super importante para vocês. O sexto tipo de mediunidade é a mediunidade de cura. Ai, os curadores, né? São aquelas pessoas que colocam a mão, que impõem a mão, ou que se aproximam, ou através, às vezes, de um olhar, da presença, já fazem com que a outra pessoa se sinta melhor. Então, temos aqui, né, muitos reikianos, muitas pessoas que já trazem, independente de fazer uma iniciação, esse dom, né, trazem essa mediunidade. Já viu crianças que falam assim, vou fazer um negócio aqui, vou assoprar e vai passar o seu dodói, mamãe, o seu dodói, papai, hoje às vezes faz um amiguinho. Médiuns de cura ali, mostrando desde muito cedo toda essa potência, tá? Essa é uma mediunidade que eu vejo que a gente também está tendo bastante gente. O sétimo tipo de mediunidade que a gente vai falar, então, são os médiuns intuitivos. Pode facilmente ser confundido com os sensitivos, tá? Podem, inclusive, andar juntos ali. A pessoa pode ter as duas mediunidades. E, nesse caso, são pessoas guiadas. Inclusive, podem ser canalizadores, né? Recebem mensagens, recebem informações. Não necessariamente escutam, mas sabem, sentem o que precisa ser escrito, o que precisa ser dito, ok? Inclusive, a psicografia, ela também pode ter um pouco disso, dessa parte mais intuitiva, tá? Quando ela não é uma psicografia mecânica, né, de uma mediunidade mecânica, pega ali a mão realmente do médium para fazer, e aí sai a letra da pessoa. A gente viu isso com o Chico Xavier, né? Então, é uma mediunidade de psicografia mecânica, pega a mãozinha dele. Mas é possível, por exemplo, aquela coisa da intuição. E aí a pessoa está intuindo, está recebendo a mensagem, e a mensagem está ali entregue para um espírito. E aí lembra que eu falei para vocês que muitas mediunidades elas podem se encaixar em vários lugares? Essa mediunidade também a gente pode pegar com os clareaudientes. A pessoa que escuta o espírito ditando e ela vai lá e escreve o que ela está ouvindo. Também é uma forma. Interessante, né? Você sabia disso? Que uma coisa que acontece ali, uma manifestação, ela pode estar ali encaixada em tipos de mediunidade diferentes? Conta aqui nos comentários para mim. E já que estamos falando de psicografia, o oitavo tipo de mediunidade que vamos falar é psicografia. Que, como a gente já viu, pode se encaixar em outras coisas também. Mas, basicamente, é uma mediunidade maravilhosa que nos dá a oportunidade de ter tantos livros incríveis entregues pelos espíritos, né? Essa mediunidade, ela vai pegar ali, normalmente, a mecânica, né? A mãozinha da pessoa. Em muitos casos, o médium ele fica inconsciente durante esse período e ele nem sabe, nem viu. Durante o tempo em que o espírito está fazendo a escrita, a pessoa não sabe nem o que ela está escrevendo, ela não faz ideia. Aí a gente tem o Chico Xavier, como eu falei para vocês, tem Rubens Saraceni e tantos outros, né? Médiuns maravilhosos que fizeram trabalhos incríveis através da psicografia. Eu amo ler livros psicografados e eu adoro ler ali como que foi o processo do médium para a escrita daquele livro. Quando vem assim escrito, eu adoro.
porque são sempre histórias muito interessantes e muito curiosas. E para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo sobre os tipos de mediunidade, lógico, gente, tem outros tipos de mediunidade, mas eu trouxe as principais, as mais conhecidas, digamos assim. Vamos falar então da incorporação. Normalmente a gente pensa, a gente imagina, né, que a incorporação ela abraça todas as outras, porque ela vai utilizar muitas ferramentas diferentes. Então, pressupõe-se que um médium que é médium de incorporação, ele tem outros tipos de mediunidade ali também que amparam. É obrigatório todo mundo é assim? Não. Uma coisa que eu aprendi com a espiritualidade é que não existe uma receita de bolo, uma caixa. A gente pega a caixinha daquilo ali e é só aquilo ali. Então estejam abertos, porque pode ser que essa pessoa tenha, assim, o processo de incorporação, mas ela não tenha outros tipos de mediunidade fora da incorporação, ok? Mas, se você quiser saber um pouco mais, de forma mais profunda, sobre os tipos de mediunidade, ou talvez sobre incorporação, sobre alguma outra coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou ter um prazer enorme de preparar para vocês esses vídeos, tá? Então, será? Vê aí. Você já se encaixou, já sentiu, já percebeu? Será que você tem algum desses tipos de mediunidade? Me conta aqui, por favor, tá? Um beijo enorme, fiquem com Deus e até a próxima!